Paz do Senhor, meu nome é Flávia Mendes, sou de Campinas, interior de São Paulo. Sou casada com Alexandre Mendes. Vai fazer agora em dezembro de 2021, 8 anos. Nos casamos em 2013 e eu sou cristã já faz 18 anos. Quando eu conheci o Alexandre, ele morou junto com a mãe do filho dele há alguns anos. Eu tenho uma filha, eu fui mãe solteira, nunca morei junto com ninguém. O Alexandre morou junto com essa pessoa, mas não casou, não tinha nem união estável, nada. E aí eu conheci o Alexandre em maio de 2013. Ia fazer muitos anos que eu estava sozinha, esperando em Deus, sempre orando. Eu me converti, né, e sempre caminhei com o pessoal da oração, sempre caminhei com o pessoal, da intercessão. E eu sou da Igreja Presbiteriana Viva, aqui em Campinas. E, e sempre trabalhei na igreja. Quando eu fui para a igreja, minha filha tinha quase 2 anos. Me envolvi, assim, entendi o que era o Evangelho, entendi o que era entregar a vida para Cristo. E, e me doei para Deus, né? Depois de quase 9 anos, eu na igreja, sempre orando, nunca pedi para Deus um namorado, sempre pedi um marido. E eu encontrei o Alexandre, eu já o conhecia de vista, não tinha amizade com ele, não tinha nada, mas já conhecia ele de vista para a gente morar no bairro próximo. Mas eu lembro dele assim na juventude, né? Antes de eu ter filha, antes dele ter filho. Depois nunca mais ouvi. Encontrei com ele uma vez no ônibus e ele me cumprimentou, que ele conhecia meus irmãos, tudo. E depois de umas 3, 4 vezes, assim, em tempos diferentes, até que um dia a gente começou a conversar um pouquinho. Ele falou que estava morando na casa da mãe dele, tinha voltado para a mãe dele, tudo, trocamos telefone. Aí começamos a conversar e a princípio eu sempre orando, pedindo para Deus o marido. O Alexandre tinha saído de um relacionamento totalmente desgastado, frustrado, decepcionado. E, e nisso a gente já começou a se aproximar, falar todos os dias, tudo. E aí começamos a namorar em maio de 2013. Foi um namoro assim intenso, uma paixão fulminante. E eu da igreja, né? O Alexandre tinha voltado para a igreja porque ele oscilou. Ele aceitou a Cristo quando ele tinha 18 anos. Batizou depois em 2008 e depois ficou oscilando, indo para a igreja. Quando ele voltou a morar no bairro perto da onde eu morava, que a mãe dele morava, ele começou a frequentar uma assembleia. E aí, uma assembleia bem tradicional, tudo, né? Mas ele sempre gostou. Cheguei com ele algumas vezes, mas ele não gostava muito de me levar, porque a minha igreja não tem doutrina, né? Então, e às vezes eu tava com a unha pintada, enfim. Começamos a namorar e um dia o Alexandre foi para minha casa, dormiu lá, não dormimos juntos, né? Ele dormiu lá e os tempos foi passando, tudo, os meses foi passando. E aí, em dezembro nos casamos, de 2013. Foi muito rápido, uma paixão avassaladora. E eu, assim, eu dei uma freada um pouco nas coisas da igreja, que eu era muito envolvida, mas permaneci com algumas coisas, tudo. 2014 foi um ano excelente, casamento. 2015 começamos a ter um probleminha. Dezembro de 2015, o Alexandre me avisou que ele queria separar. A gente estava meio que discutindo tudo, ele estava saindo para trabalhar. E aí ele falou que ele queria ir embora, que não sei o quê.
E eu lembro que eu fui orar. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu já fiquei alerta, né? Porque Deus me deu um sonho e eu ia acordar de madrugada para orar, não consegui, né? E, e aí passou alguns dias, veio o Natal, Ano Novo, ele muito frio, muito distante. E eu, assim, na igreja orando muito, muito, muito. Entrou janeiro e ele sem falar comigo. Ficou acho que uns 20 dias sem falar comigo direito. No dia 14 de janeiro foi aniversário da minha sobrinha. E eu tinha dado de presente para ela a maquiagem. Era 15 anos dela na época. E eu fui levar ela no lugar. Quando eu voltei, o Alexandre estava acordando, falou que ia dar uma saída. Eu falei se ele ia no aniversário comigo. Ele falou que não, que ele ia trabalhar. Eu fui pro aniversário à tarde. Era o meio-dia. Quando eu cheguei no aniversário à noite, 7 horas da noite, não tinha nada do Alexandre em casa. Não, foi ao contrário. Essa foi a segunda vez quando ele saiu. A primeira vez, eu saí para trabalhar, em janeiro mesmo. Saí para trabalhar. E quando eu voltei do trabalho, ele tinha saído de casa. Foi a primeira vez que ele saiu. Ele saiu de casa e eu cheguei, assim, ele já me bloqueou do Facebook, me bloqueou de todas as redes sociais, enfim. Não conseguia falar com ele, eu estava com o cartão dele e eu tentava ligar, ele não me atendia. E nessa época eu morava no porão da casa da minha mãe e ali eu entrei em desespero, eu entrei num desespero. Parecia que era o fim. É essa sensação que nós temos. Parece que é o fim. Mas, na verdade, nesse momento inicia um grande recomeço em nós. E eu chorando, foi uma amiga em casa, orou comigo, e eu tentando ligar, ele não atendia. Minha mãe, sem perceber muito, né, eu não falei muito para ela. E aí, no outro dia de manhã, eu acordei, fui com a minha irmã no hospital, que ela estava grávida, e eu tentando falar com ele, ele não me atendia. E eu lembro que eu cheguei em casa na hora do almoço, assim, não tinha comido nada, e chorando muito, chorando muito. Eu lembro que Deus, eu entrei no quarto, né, abri o armário, não tinha nada dele, aquele vazio, aquele desespero. E eu lembro que eu caí na cama e chorando e falando com Deus, a minha janela estava aberta e eu tinha uma cortina de voal. E, e eu orando, falando com Deus, chorando aos prantos. E eu lembro que eu olhei para aquela janela e eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu socorro presente no momento da angústia. Senhor, me socorre. Deus, a tua palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Deus, me socorre. Pai, me socorre, eu não estou aguentando. O que está acontecendo? Nesse momento, eu abracei um travesseiro de bruços chorando muito. Eu senti uma presença. Quando eu olhei, tirei o travesseiro do rosto, eu vi umas pernas brancas. Não eram as pernas, vi umas vestes brancas, enorme. Meu olho foi subindo até. Eu não cheguei a ver o rosto, mas eu via que era um anjo. E nisso eu virei o rosto para o travesseiro de novo e comecei a chorar, chorar, chorar e gritando, falando: Senhor, me socorre, me socorre. Nisso eu ouvi, audível: se creres, verás a glória de Deus. Até então, eu não sabia onde ficava esse versículo. Eu sabia da história de ressurreição de Marta, mas eu não sabia onde ficava esse versículo. E eu ouvi essa voz. Nesse momento, eu parei. Foi muito nítida. Falei, quem está aqui? A cortina estava balançando. Nisso, eu levantei, meu choro cessou na hora. Eu fui até a sala. Falei, quem está aqui? Quem está aqui? A porta fechada. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu na ressurreição de Lázaro. E aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu o versículo. Meus olhos saltou para aquele versículo. Se creres, verás a glória de Deus. Naquele momento, aquela palavra veio como um refrigério, veio como um fortalecimento. Eu falei, Deus, eu creio. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu creio. O Senhor sempre falou comigo. E ali iniciou um processo de oração, de jejum. Eu orava muito, jejuava muito. Campanha, eu e Deus.
Deus levantou algumas pessoas. O Alexandre, ele saiu de casa na segunda, quando foi na outra segunda, ele já estava com uma outra pessoa nas redes sociais e postando que era a mulher dele, e eu conheci essa pessoa, e aí o tempo foi passando, e eu orando, jejuando, ele me ligava pedindo divórcio, e eu falava para ele, não vou dar o divórcio, vai atrás de você, eu não vou. E ele querendo o endereço de casa, ele ficou tão surtado que ele não sabia nem o endereço de casa. E eu, toda vez que ele ligava, eu não falava com ele, não fui atrás, não deu nenhum. Eu liguei para ele numa direção de Deus, que Deus me deu, usou uma pastora para falar uma semana depois que ele saiu de casa, né? E aí eu li o livro de Neemias, que é onde fala que Neemias pediu perdão para Deus pelos seus pecados, pelo pecado de todo mundo, né? E naquele momento Deus trabalhou no meu coração de uma forma que eu precisava perdoar ele. E aí eu comecei a orar, 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 orava, lia a Bíblia, né, para ler, para orar a palavra, né? Não orava oração solta, orava a palavra. Então eu lia a Bíblia, anotava e orava assim incansavelmente. Depois de. E eu lembro que Deus sempre me dava sonho, Deus sempre me dava uma palavra, Deus sempre me fazia algo. Eu estou resumindo, porque tem muitos detalhes. Foram 5 anos. E aí, nisso, eu comecei na rua de cima da minha casa tinha uma assembleia, e eu gostava muito de ir lá, do pessoal de lá, que é o pessoal que era do meu bairro. Às vezes eu ia lá de vez em quando e Deus usou muitas pessoas, né? Para falar, sempre, nunca falava assim, aquilo que eu queria. Sempre falava que Deus estava cuidando de mim. E, e aí, o tempo foi passando, o Alexandre deu entrada no divórcio. No dia que o Alexandre deu entrada no divórcio, Deus me deu uma palavra, segundo Crônicas 20, que é a peleja de Josafá, onde Deus fala para ele que a peleja não é dele, mas é do Senhor. Eu me agarrei nessa palavra e comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. No dia da audiência, que a audiência estava marcada para o dia 15 de julho de 2016. Ele tinha saído de casa em janeiro. Ele me ligou um dia antes. Eu estava num curso que eu comecei a fazer. Eu literalmente gastava o meu tempo com Deus. E aí eu estava fazendo um curso, Escola de Profeta, e aí eu estava na igreja, ele me ligou, eu não vi. Aí quando acabou, eu estava saindo para ir embora, que eu vinha de carona. Aí eu peguei meu celular, vi que tinha uma ligação dele, não tinha o WhatsApp dele, ele me bloqueou. Aí eu cheguei em casa, fiz uma oração rápida, sabia que no outro dia era a nossa audiência de conciliação. Aí eu peguei e fui e liguei para ele. Falei, você tentou falar comigo? Ele falou, mandei uma mensagem para ele, né, no WhatsApp. Ele falou, posso te ligar? Eu falei, pode. Ele me ligou, nós ficamos 2 horas no telefone. Aí ele conversou, falou que ele queria, que ele ia passar lá para me levar, para nós irmos juntos. Ele falou, não sei o que está acontecendo, eu não consegui parar de pensar essa semana. No outro dia, ele foi e passou, me pegou. Fazia quase 7 meses que eu não o via. Ele estava bem diferente. Tinha perdido o brilho, confuso, não falava coisa com coisa. Nós tínhamos, na época, uma casinha e ele vendeu essa casa. Eu não sabia. Ele conseguiu vender, não me deu um centavo desse dinheiro. E nós chegamos lá, chegou lá, eu pude, a gente conversou e ali naquele momento ele não quis entrar. A audiência estava marcada para as 9h40. Nós chegamos lá, estava marcado para as 10h10. Nós chegamos lá 9 horas. Ele passou em casa para me pegar às 15 para as 9. Aí ficamos conversando tudo, ele falou que queria voltar para casa, a gente se abraçou, se beijou, chorou, orou. Aí eu fui trabalhar, ele me levou no meu trabalho. Quando foi à noite, ele já estava diferente. Não sabendo se voltava, se não voltava. E aí eu comecei um processo novamente de oração, 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 oração. E ele me ligava desesperado. E aí eu lembro que é, no dia, em agosto,
Um dia antes dele voltar para casa, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E aí eu acordei, eu sou diaconisa na minha igreja, eu fui limpar a igreja. De manhã estava chovendo muito naquele dia. E eu fui, e assim, sempre fazendo muito para Deus. Eu sempre procurei gastar o meu tempo fazendo as coisas para Deus e buscar me distrair com as coisas de Deus. E eu fiquei literalmente focada nas coisas de Deus. E aí eu fui, limpei a igreja, a hora que eu tava indo embora, tava chovendo muito, eu com guarda-chuva. Aí meus pés estavam molhando ainda. E à noite eu voltei, tava de plantão, e um dos pastores da minha igreja estava pregando. E ele pregou uma passagem, eu não lembro, porque eu sempre anoto, mas nesse dia eu não anotei, mas eu lembro literalmente isso, que ele falava assim, que Deus deu a vitória pro rei Saul antes do dia aquecer. Quando foi no outro dia, eu acordei normal, fui trabalhar. Já tinha falado para o Alexandre que eu só queria conversar com ele o dia que ele fosse voltar para casa, que eu não queria ficar de papo com ele. E aí, no outro dia, ele me ligou 11h56. Aí ele falou que queria falar comigo, se ele podia me buscar no trabalho. Eu falei que podia. Aí ele foi me buscar no trabalho. Eu estava de jejum, eu vivia de jejum. Eu estava de jejum, e aí ele foi me buscar no trabalho. E aí nós ficamos conversando, conversando, e ele muito confuso. E ele falou para mim assim: eu quero voltar. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: tenho. Eu falei: tá bom então. Daí nós fomos lá para minha casa, meus pais receberam ele muito bem. Uma coisa que eu sempre deixei, eu nunca falei mal do Alexandre para ninguém, eu nunca expus o Alexandre para os meus pais, na igreja, em momento algum, porque eu entendia que nós somos uma só carne. Então, se eu falasse mal dele, eu estava falando mal de mim e dando para as pessoas o direito de falar mal dele. Então, eu sempre preservei. Lógico que tinha as pessoas de confiança que caminhavam comigo, que eu comentava alguma coisa, mas minha mãe nunca me viu chorar, minha mãe nunca, 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 nunca. Aí ele voltou na segunda-feira, né, à noite, e quando ele voltou, a hora que ele estava lá colocando as coisas no quarto, eu fui com ele lá na casa da mãe dele, pegamos todas as coisas, tudo que a mulher tinha dado, não levamos nada para casa. E aí eu lembro que depois à noite a gente foi no Carrefour comprar algumas coisas. E ele estava de folga nesse dia, então ele desligou o celular. A hora que ele foi me buscar no trabalho, tipo 2 horas da tarde. E aí ele ligou só no outro dia. Eu estava em casa. Deus fez tudo perfeito. Eu estava em casa nesse dia. E aí, na terça-feira, eu estava em casa. Aí nós passamos o dia todo junto. À noite, ele foi trabalhar. E aí, essa pessoa que ele se envolveu na época tentou falar com ele, mas ele se manteve firme e tudo. Enfim, tentamos, né? Tava indo tudo bem novamente, tudo, né? Mas o Alexandre sempre teve muito problema com as redes sociais, né? De ficar nas redes sociais, conversar. Ele sempre foi muito vaidoso, de gostar de malhar, né? E aí, eu também, mas ele é mais. Aí, quando foi 3 meses depois, eu percebi que ele estava diferente. E Deus já tinha me dado um outro sonho, onde Deus, no sonho, Deus falava em 3 meses. E foi exatamente. Do dia que ele voltou, 3 meses depois, ele começou a ficar diferente. Ele começou a ficar diferente, eu dando uma pressionada, tá acontecendo, nada, 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 nada. Quando foi em janeiro de 2017, ele saiu de novo. Aí foi o aniversário da minha sobrinha. Ele saiu, eu cheguei, ele não estava em casa. Em nenhum momento, eu nunca fui atrás do Alexandre, eu nunca liguei, nunca mandei uma mensagem, nada. E eu não deixava as pessoas falarem, não deixava, eu sempre fui muito grossa, sempre fui muito seca. Eu falava assim: o que eu preciso saber do Alexandre? Deus me fala, Deus me mostra. Eu não quero saber. Qualquer pessoa que vinha falar dele, eu falava: eu não quero saber. Ah, mas eu não quero saber. Se você insistir, eu não falo mais com você. Eu era nesse nível. Aí ele saiu em janeiro. E aí no dia que ele saiu, eu lembro que estava também chovendo e eu tive que ir na farmácia comprar um remédio, acho que para minha mãe.
E eu subi, tava um chuvisqueirinho. Era umas 8 horas da noite, eu subi chorando sozinha. Deus, o que está acontecendo? E quando eu cheguei em casa, Deus falou para mim: agora eu vou tratar com o homem. Isso era janeiro. No finalzinho de janeiro, eu fui nessa assembleia, que era na rua de cima da minha casa. Minha mãe era do candomblé. A casa da minha mãe era uma casa onde ela recebia as pessoas para fazer atendimento. E, e só que assim, quando eu conheci o Alexandre, eu não morava na casa da minha mãe. Eu morava de aluguel. Aí eu casei com o Alexandre, nós fomos para uma casa maior. E aí nós casamos em dezembro. Em novembro, Deus falou para eu voltar para casa da minha mãe. E aí eu não falei nada para ninguém. Quando foi dezembro, o Alexandre estava de férias e o Alexandre foi na casa da minha mãe passar a tarde lá. E minha mãe falou para eles se eles não queriam, se ele não queria morar no porão, se a gente não queria morar no porão, que não sei o quê. E o Alexandre achou uma ótima. Ele nem sabia que Deus tinha falado que era para eu voltar. E aí nós voltamos em janeiro de 2014. E aí Deus falou que ia tratar do homem. E aí eu fui nessa igreja. E aí eu tava nessa igreja, ninguém sabia que o Alexandre tinha saído de casa. Que fazia uns 15 dias só. Ninguém sabia. Aí eu, sentada, a igreja pequenininha, lotada, lotada, lotada. Uma missionária me chamou. Eu tava bem na frente. Ela tava no púlpito. E ela me entregou uma palavra. Ela falou assim: Deus manda te dizer que o Senhor é a tua bandeira. E hoje ele coloca a bandeira nas tuas mãos. Ele vai entrar na tua casa hoje, ele vai entrar na tua casa e vai fazer um rebuliço na tua casa. Naquele momento, o que eu queria era o meu marido. Eu entendi aquilo, que ia fazer um rebuliço, uma situação toda para trazer o meu marido de volta. Mas não foi isso. Cheguei em casa, passou uns dias, minha mãe ficou acamada, doentada, e esse pastor, que era dessa assembleia, começou a fazer campanha na casa da minha mãe. Foi um outro pastor, deu continuidade durante uns 4 meses, mais ou menos fazendo campanha, tudo, minha mãe entendendo um pouco a Bíblia, mas ainda fazia os atendimentos dela, tudo, até que minha mãe aceitou Jesus. E todo esse tempo eu saí do trabalho, eu fiquei em casa. E assim, Deus fez assim, gente, eu tô resumindo assim, tudo. E aí, minha mãe se converteu. Em 2016. Finalzinho, 2016. 2017. Minha mãe se converteu, se batizou. E aí entrou 2018. De vez em quando eu tinha algumas notícias do Alexandre. A mãe dele, nunca perdi o contato com a mãe dele. Nunca perdi o contato com a mãe dele. Porque eu sempre tratei a mãe dele bem. Então ela sempre gostou de mim. Ela vinha na minha casa, mas eu não deixava ela falar do Alexandre. Ela levava notícia pro Alexandre. Porque ela era bem assim, fofoqueirinha, né? Ela não era cristã. Então ela sempre levava notícias para o Alexandre. Ai, a Flávia tá na igreja. E nessa época eu me envolvi mais ainda com as coisas de Deus. Eu já era diaconisa, participava de oração, tudo. Aí Deus me entregou rede de mulheres, Deus me entregou célula de mulheres, que eu já tomava conta. No dia que o Alexandre saiu de casa, no dia seguinte tinha célula, e eu fiz e as meninas não sabiam. Nessa época, na minha sala, tinha acho que de 14 meninas. Dessas 14, pelo menos 8 se batizaram. Dei o estudo de batismo para algumas. Então, assim, eu me envolvi nas coisas de Deus. E o tempo foi passando. Entrou 2017, 2018, 2019. E o Alexandre, às vezes, de vez em quando, dava uns, uns aparecimentos, assim. Em que sentido? Às vezes eu encontrava com ele, eu dentro do ônibus, ele andando. Às vezes, teve uma vez que ele mandou uma mensagem perguntando se tinha roupa dele em casa. Eu sempre fui muito educada, né? Respondi e nunca mandei mensagem, nunca liguei. E assim, e foi muito difícil, muito difícil. Porque o Alexandre se envolveu com várias mulheres, várias mulheres. E muitas vezes eu ficava sabendo, né? Eu não tinha as redes sociais dele, eu não vasculhava nada, né? Mas assim, o diabo sempre traz uma informação. Sempre levanta alguém. Sempre tem alguém que ajuda o diabo, o inferno, para poder nos tirar a paz. Mas eu sempre lembrava.
Se creres, verás a glória de Deus. E o tempo passando, e às vezes ele dava vestígio de queria, de que não queria, né? Mas nunca, nunca ele foi claro de chegar lá. Uma vez ele foi, que o pastor falou que ele iria, ele foi. Sempre assim, Deus sempre falava comigo, depois Deus usava a vida de alguém para confirmar. E, e aí ele foi, falou que queria voltar, mas depois sumiu de novo. E eu nunca fui atrás. Nunca fui atrás. Por mais difícil que era, por mais dolorido que era, eu nunca fui atrás. Chorava muito, ficava sabendo de coisas. Quando foi no ano de 2019, 2018 para 19, o Alexandre começou a se envolver com uma moça da rua de baixo da minha casa. E assim, foi terrível, porque o bairro é pequeno. Então, assim, a qualquer momento eu podia encontrá-los. Então, foi um tempo onde eu fiquei meio que prisioneira em casa, aos finais de semana. Mas assim, sempre na igreja, sempre buscando as coisas de Deus, sempre estudando. Fiz escola de profeta, fiz escola de oração, escola de intercessão. Foi sempre, sempre, sempre. Estudando, confiando nas promessas, mas assim, debaixo de muita dor, de muita lágrima, de muita humilhação, de muita vergonha. As pessoas não acreditavam, porque eu tinha passado 1, 2, 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, e cada vez mais o Alexandre mais envolvido, né, curtindo a vida, viajando. Mas foi nessa época que, quando o Alexandre saiu de casa, depois de um tempo, eu comecei orar pedindo para Deus que eu queria mudar, né? Queria sair da casa da minha mãe, né? Que o propósito eu entendi que era que eu estivesse lá para essa conversão dela. Foi muito difícil, houve muita batalha, muita guerra, muita oração, muita manifestação demoníaca. E aí eu comecei a orar, né? Eu fui para casa da minha mãe em 2014. A gente saiu de casa em 2016, voltou em 2016, saiu em 2017. Quando foi 2018, eu já estava orando, orando. E aí eu fui num acampamento e Deus me deu um sonho. Eu e meus sonhos. Ai, Deus me deu um sonho lindo. Lindo, 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 lindo. Deus me deu um sonho. Aonde eu estava num corredor de uma casa, andando no corredor. E aí nós chegávamos uma pessoa tentava chamar o Alexandre para fora. E aí eu saía, chegava lá, a pessoa tentava contar alguma mentira para mim, eu não caía, o Alexandre saía. Eu falava, Alexandre, volta, volta, volta. O Alexandre não voltava. E depois de um tempo ele voltava. E quando foi em 2018, minha sogra faleceu. Deus me deu esse sonho em janeiro. E no carnaval. Passou alguns dias, eu mudei. Deus preparou uma casa maravilhosa, um lugar maravilhoso, um valor dos céus. E aí, 2018, e aí, deixa eu ver, 2018, 2019. Deus me deu sonho, 2018. Quando foi 2019, minha sogra faleceu. E aí, e foi muito engraçado, foi um preparo de Deus, porque ela veio em casa em agosto, dia 30 de agosto de 2019. Em setembro, foi aniversário do Alexandre, dia 9 de setembro. Dia 30 de setembro ela faleceu. E eu estava no meu trabalho, eu não tinha contato nenhum com o Alexandre. E aí a minha cunhadinha tem síndrome de Down, me liga e fala que a mãe não tá bem, que não sei o quê. E aí eu falei para ela que a hora que eu saísse do trabalho eu ia fazer uma sopa e levava, que nessa época eu saía cedo do trabalho. E aí, quando foi à tarde, a prima do meu marido me ligou, era 2 horas, falando assim que ela tinha ido com o SAMU para Unicamp. Eu liguei no celular da minha cunhada e perguntei, meu cunhado estava com o celular. Ele falou, Flávia, eu tô aqui na Unicamp. Falei, quem tá aí? Tá eu tô sozinho. Ele falou, tá eu, Alexandre e a Isis, que é a esposa dele. Eu falei, Flávia, eu posso ir? Ele falou, pode vir. Eu não pensei 2 vezes, gente.
Eu saí do trabalho, peguei um Uber, fui para a Unicamp. A hora que o Alexandre me viu, ele levou um susto. Era uma quinta-feira. Aí eu cheguei lá, assim, perguntando à minha sogra, tudo. Ficamos conversando, ele bem abatido, tudo. Aí naquele dia ele não foi trabalhar. Aí ele falou para mim se eu não queria dormir lá na mãe dele, porque os médicos já veio com notícias assim que não tinha esperança, expectativa dela voltar para casa, que tinha sido assim, um, ela tinha tido, não foi um derrame que ela teve, esqueci o que ela teve. E aí, aí eu conheci uma prima dele, ele me apresentou, Flávia, minha ex-mulher, que não sei o quê, né? A filha dele estava lá e e aí ele falou para mim assim: você não quer ir dormir lá na minha mãe? Né? Tá todo mundo assim abalado. A Karina, a minha cunhadinha de síndrome de Down, gosta muito de você, que não sei o quê. Eu falei: vamos, né? E aí eu vim aqui na minha casa, peguei umas coisas e desci para casa lá da minha sogra. Ele tava lá, foi uma madrugada bem tensa. Quando foi na sexta-feira, eu acordei, falei para ele que eu precisava orar. Aí eu fui pro quarto da minha sogra, orei. A gente dormiu no sofá, eu num, ele no outro. Aí, quando foi de manhã, umas 11 horas, nós fomos para Unicamp. Aí chegou lá os médicos, falou que era pra gente despedir dela, que não tinha mais o que fazer. Aí o Alexandre entrou lá e nesse momento eu entrei com ele lá junto e eu falei pra ele: pede perdão pra sua mãe, perdoa sua mãe, porque Deus já tinha usado uma pessoa pra falar que o Alexandre precisaria perdoar essa mãe. E E aí a gente chorou ali com ela, choramos bastante, abracei, ele ficou abraçado comigo, chorando, tudo. Em nenhum momento eu pensei que aquilo seria reconciliação. Eu sabia que eu estava naquele momento com ele por causa da situação, né? Eu não quis, eu assim, eu blindei meu coração para algumas coisas naquele momento. E apesar de que fazia tempo que eu não estava, então eu abracei tudo, enfim. E a gente veio embora. Aí ele veio nessa casa onde eu moro, que ele não conhecia. Aí ele veio, ficou aqui, chorou, a gente conversou bastante. Ele foi embora trabalhar. Quando foi à noite, ele me ligou. Falou pra mim assim: estão chamando a gente na Unicamp. Você sabe o que aconteceu, né? Falei: sei. Me troquei, peguei dinheiro, peguei um lanchinho, uma mochilinha e fomos pra Unicamp. Cheguei lá, fui na casa da minha sogra, peguei roupa pra ela, os documentos dela e fui pra Unicamp com uma prima dele. Chegou lá, ele tava lá com a filha, o genro, aí chegou a tia, a família, né, dele por parte de mãe, e aí aquela burocracia tudo, enfim, eu passei a madrugada toda com ele, a gente já, né, resolvendo essa questão burocrática, e aí eu voltei de novo para casa da minha sogra, a gente chegou lá umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos, e aí ele chorando muito, muito é, abalado. Aí eu orei com ele, fiquei lá, tudo. Quando foi no sábado de manhã, eu levantei, vim em casa cedinho, 6 horas da manhã, porque é perto. Tomei banho e ele passou aqui, me pegou e nós fomos é, lá pro cemitério. Eu, ele e a filha dele. E aí chegou lá, aquela coisa burocrática, não pagamos o que precisava, enfim. E, e aí ele ficou lá e eu vim com a filha dele para poder pegar minha cunhadinha e contar para ela. Eu contei para ela, enfim. Aí teve o enterro, tudo. Ele já fazia 2 noites que ele não dormia. Ele foi para casa dele. Depois do enterro, eu vim para minha casa dormir. Quando foi no domingo, ele acordou, me mandou uma mensagem falando que tinha conseguido dormir, me agradeceu. Né? Eu falei: imagina, não tem nada, né? Aí falou que ia pegar a Karina e ia ficar lá na casa da filha dele, com a irmã. Aí beleza, a gente começou a conversar um pouquinho. Nada demais, né? Mais sobre a Karina, porque a Karina sentiu muita falta da mãe. E aí, no final de semana seguinte, a Karina veio para minha casa ficar comigo. E aí, o Alexandre estava com uma pessoa. E essa pessoa viu a minha ligação. A Karina ligou para ele do meu celular. E essa pessoa ficou muito nervosa, que não sei o que, ligou, foi mal educada comigo, tudo. Eu simplesmente falei para ele assim: eu não falo mais com você. Pode ter certeza. Desliguei o telefone. Em 2019. Foi setembro de 2019.
Quando foi outubro ou novembro de 2019, ele quebrou o braço. E aí, passou um tempo, ele me procurou, com o braço quebrado, e veio com a conversa que queria voltar. E aí, ficou aqui em casa, mas a gente não teve nada, né? Eu sempre abençoei a vida dele quando precisava, e ficou aqui, e eu criei uma expectativa, mas mesmo assim estava com o pé atrás. Aí, quando foi esse lenga-lenga de dezembro, janeiro, mas assim, bem. Ele ficou um mês aqui em casa, depois ele saiu de novo. Quando foi em março de 2020, ele arrumou um emprego, sumiu. Não fui atrás, nada. E aí, nessa época, eu comecei a treinar com o personal, cuidar mais da minha vida. E eu tava bem. E eu lembro que eu falei para Deus, falei, Deus, eu tô cansada, 5 anos. 5 anos. Falei, eu vou. Eu nunca passou pela minha cabeça em arrumar uma outra pessoa. Eu nunca falei de arrumar outra pessoa, nunca dei abertura para ninguém. Mas eu estava assim, vivendo a minha vida. Eu ia num shopping com uma amiga, eu ia visitar uma igreja, eu viajei para a praia com a minha irmã e com o marido, com os filhos, ia para o acampamento dos jovens. Eu sempre estava fazendo alguma coisa. Porque eu falei assim, Deus, eu não vou ficar em casa esperando ele assim, né? E era muito difícil, porque final de semana a minha filha saía para a igreja fazer as coisas dela, e às vezes dormia na casa de uma amiga, e domingo eu estava sozinha em casa. Aquele vazio, aquele desespero. Sempre chorando, sempre orando, sempre acreditando. Sempre acreditei. Sempre. Nunca duvidei, porque Deus não mente. Deus não mente. E, e aí passou dezembro, janeiro. Quando foi esse ano, eu estava bem, muito bem com Deus, né? Orava todos os dias, mas não era já aquela oração de tanto choro, né? Eu pedi mesmo para Deus, para que Deus me alegrasse com a presença dele. Eu falei, Senhor, a tua graça tem que me bastar. A tua palavra diz que a tua graça nos basta, né? Sua palavra diz, a minha graça te basta. Então, Senhor, eu quero ter essa graça. Eu quero viver nessa graça. Da tua presença ser mais importante do que o Alexandre, ele é meu marido, nós temos uma aliança de sangue, nós temos uma aliança de casamento, nós temos essa aliança. Mas no momento, ele não está aqui. Então, eu não posso viver uma vida sofrida, eu não posso viver como se o mundo tivesse acabado, como se nada tivesse mais sentido. A minha alegria é o Senhor. Isso sempre foi uma coisa muito clara para mim, muito clara. Apesar de eu chorar muito. Assim, o Alexandre foi assim, a paixão da minha vida, né? Eu idolatrava ele. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Eu ficava muito na igreja, no começo, quando a gente casou. Eu era muito envolvida na igreja. E, então, assim, teve muita porcentagem minha. Muita porcentagem minha. Muitos erros, muitos ciúmes, muita insegurança. Mas ele também me passava essa insegurança. E aí a gente não tinha diálogo, a gente não conversava. Ele sempre foi muito marrento. E aí, quando foi esse ano, em março, ele me ligou e falou que queria o divórcio. E naquele momento, a gente ainda discutiu um pouco. E eu lembro que eu falei para ele assim: quando eu chegar em casa, eu te ligo, que eu estou trabalhando. E ele nervoso, irritado, que eu não sabia que ele estava sem trabalhar. Só que um tempo atrás eu tinha ido buscar minha cunhadinha lá na casa dele. E eu vi ele. Só que eu não nem cumprimentei, não falei, só falei oi, peguei a Karina, virei as costas e voltei, né? E aí eu liguei, ele falou que estava sem trabalhar, que não sei o quê, contou tudo. Beleza. Desliguei o telefone. Falei para ele, olha, eu eu não vou falar para você que eu vou atrás do divórcio, é você que quer. Eu tô trabalhando, estamos na pandemia, tá bem complicado, mas vai atrás, né?
Você falou que foi atrás, que é fácil, mas você vai atrás. E o dia que tiver que assinar, você me liga. Me avisa uns 2 dias antes que eu vou e assino. Falei pra ele assim, em paz. Aí ele sumiu. Sumiu. Não, não falou mais nada. Passou. Aí passou acho que 20 dias. Eu estou em casa no domingo, fazendo meus afazeres, minhas marmitinhas, minhas coisas. Aí meu telefone tocou. Eu não vi, tava ouvindo louvor. Parou a música. Eu fui ver o que tinha acontecido. Aí tinha uma ligação dele. Tinha uma mensagem, uma ligação. Falei, nossa, Alexandre. Aí eu respondi, oi, tudo bem? Ele, tudo, e você? Tudo bem. Como que você tá? Ele falou, não tô bem, não. Eu falei, é. Ele falou, tô cansado. Eu falei, pra ele, trabalhou ontem, eu não sabia que estava desempregado. Ele falou, não, não, tô cansado da vida. Eu falei, ah, você e seus lenga-lenga. Eu nunca fiquei atrás do Alexandre, mas todas as vezes que ele me ligava, eu conversava com ele. Na educação. Não, não demonstrava sentimento, nada. Na educação. Findava o assunto, acabou, acabou. Era muito difícil. Porque é a pessoa que você ama, o seu marido, você quer saber, você quer uma pista, você quer um monte de coisa. Mas eu não podia, né? Tinha que confiar em Deus. E, gente, eu tô resumindo o máximo, assim, tem muita coisa, muita. Foram 5 anos. E aí, eu falei pra ele assim, o que você tá fazendo? Ele falou, nada. Eu falei pra ele, você quer vir almoçar aqui? Gente, não sei por que eu falei. Ele falou, quem tá aí? Eu falei, eu tô sozinha. Ele falou, tá bom, daqui a pouco eu subo. 1 hora, ele tava no meu portão. Na hora que ele chegou, eu dei um copo de água e ele tava tremendo. E começou a chorar. Falou que tinha brigado com o irmão dele, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu sempre orei, Deus, abra os olhos do Alexandre. Abra os olhos do Alexandre. Que ele enxergue que aquele lugar não é o lugar dele, que aqui é a casa dele. Aqui é o lugar que o Senhor preparou para ele. Senhor, abra os olhos do Alexandre. E aí ele falando, conversando comigo, até que ele vira e falou para mim assim, foi como se meus olhos se abrissem, Flávia. Eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é perfeito. E aí nós conversamos um pouco, ele não falou nada de voltar. Conversamos um pouco, e aí fomos conversando, fomos falando mais. No dia seguinte, ele subia e foi indo, até que teve um dia que nós sentamos e passamos tudo a limpo. Eu precisava falar tudo durante esses 5 anos. Foi um momento de muito choro, de muito choro, muito choro. Eu chorei muito. Eu, mas eu coloquei para fora tudo, tudo, tudo que ele fez, tudo, as palavras, tudo, 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 as atitudes, pensado ou impensadas. Eu falei tudo, eu precisava rasgar meu coração para ele. E aí, ele estava desempregado novamente, e aí abri meu coração, falei tudo, como eu me sentia, como que foi esses anos, né, de muito sofrimento. Você vê a pessoa que você ama como outra pessoa, você imaginar ela abraçando outra pessoa, beijando outra pessoa. Eu dei a oportunidade de falar também. E eu sempre falei para Deus, eu quero perdoar e esquecer. Eu quero blindar minha mente, eu não quero voltar nesse assunto. Não quero. E aí nós conversamos tudo, e depois de uns 20 dias, mais ou menos, ele decidiu voltar. E eu lembro que ele trouxe as coisas aos poucos, em 2 dias, né? Tava sem carro. E eu lembro que quando eu fui guardar, a separar, durante muitos anos, ficou a parte dele no armário, no guarda-roupa, vazia. Eu não usava. Quando eu mudei para essa casa, ainda ficava vazia. Eu lembro que fazia uns 8 meses que eu tinha colocado todas as minhas coisas lá. E aí eu fui tirando, e quando eu fui dobrando, foi passando um filme na minha cabeça. Os versículos, as pregações, as orações, os sonhos,
né? E a frase que é de meu coração: se creres, verás a glória de Deus, se creres, verás a glória de Deus. E eu lembro que teve uma vez que eu falei: Deus, as pessoas não acreditam, Deus, já faz tempo, 5 anos, Senhor. E Deus falou para mim: quem tem que acreditar é você. Não queira que as pessoas acreditem naquilo que eu falei com você, na promessa que eu fiz para você. As pessoas não vão entender, as pessoas não têm a mesma intimidade que eu tenho com você. Cada pessoa tem a sua intimidade, a minha com você é uma, com outra é de outro jeito. Eu falei com você, eu te liberei essa palavra, né? E aí estudando essa palavra, estudando essa passagem, né? Eu me deparei assim, uma forma, coisa lindíssima, né? Foi o próprio Jesus que disse. Foi o próprio Jesus que disse. Não foi um profeta. Não que tenha um peso maior ou menor, porque a palavra é de Deus, os profetas, quando profetizaram, profetizavam em nome do Senhor. Mas ali foi o próprio Jesus que falou. E isso foi assim tremendo, né? E nós temos construído o relacionamento novamente. Não é fácil a volta, foram muitos anos longe, muitos anos. Criamos independência sentimental, independência emocional, independência de espaço. Criamos hábitos de gostar de coisas diferentes. Foi como se houvesse uma lacuna entre nós, né? E assim, só Deus para poder trazer novamente, né? Então, assim, é muito esforço, é muito jejum, muita oração, né? E eu gosto muito da igreja, ele ainda não está indo na igreja comigo. Eu gosto muito do envolvimento da igreja, mas eu tenho sabido ponderar, né? Tenho administrado. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. Ele nunca me impediu, o Alexandre nunca me impediu de fazer nada na igreja. Pelo contrário, ele sempre falou, até para os meus pastores, se um dia a Flávia deixar de fazer coisas na igreja porque ela quis, eu jamais vou impedir. Eu conheci ela fazendo para Deus, né? Então, mas eu tenho tido sabedoria, né? Sabedoria para alguns domingos não ir, e não é peso, não me sinto culpada, né? Eu sei que às vezes uma hora que eu ficar na presença de Deus, de todo o coração, de toda entrega, equivale, não é que equivale, não tem essa questão de equivale, mas assim, é como se eu tivesse passado o dia todo, né? Eu ouvi uma frase que assim, nós temos que ter um nível de intimidade com Deus tão grande, a ponto de saber que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo, Deus pode tudo, mas nós sentimos a presença de Deus. E falar assim, Deus está aqui do meu lado. Tá? Nós temos que ter esse nível de, de intimidade com Deus, a gente sente, ajoelhar para orar. E quando a gente levantar, a gente fala assim, ufa, Deus ouviu. Deus estava aqui, ó, agarrado comigo. Mas um recado que eu deixo para vocês. Assim, eu tentei resumir ao máximo, tem muita coisa. Tem muita coisa que eu vivi com Deus, muita coisa, muita situação constrangedora, muitas pessoas que não acreditavam, pessoas da família, da igreja, muita gente. Porque uma coisa é você falar de 1 ano, de 2 anos, outra coisa é você falar de 5 anos, né? Então, eu fiquei mais tempo longe do Alexandre que vivendo com ele na mesma casa, né? Então, mas assim, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer. Deus, ele sempre nos surpreende, sempre. Eu sempre fui surpreendida com o cuidado de Deus, com o agir de Deus, com o sobrenatural, sempre. Busca o Senhor. Use o tempo que você tem para fazer para Deus, para trabalhar para Deus.
Às vezes você fala assim, mas eu não vou fazer uma visita, mas eu não vou ligar para fulano, eu não tenho o que falar. Nós sempre temos. Por quê? Porque a gente não vai falar da gente, a gente vai falar da Bíblia. Né? Leia a palavra sustenta, a palavra fortalece, a palavra te dá ânimo. Em relação ao seu marido, à sua esposa, não vá atrás, não vá atrás. Não se submeta a ir para a cama uma vez, não se submeta a emprestar dinheiro. Mas se eu ficar boazinha, ele vai. Não, não. Uma coisa que eu sempre deixei bem clara: eu sou esposa, não sou amiga. Como esposa, eu sou amiga, companheira, eu não sou amiga. Ele não pode me ver como amiga. Sou esposa dele. Ele tem que me enxergar como mulher dele. Ele tem que me respeitar. Tem uma vida onde ele olhe e veja Cristo em você. Que ele saiba que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Dê bom testemunho. Que as pessoas falem de você. Sabe, que as pessoas falem. E isso eu vivi. Né? O que chegava aos ouvidos dele era só coisa boa. Era só coisa boa. Eu nunca defamei, nunca falei mal. Se eu tinha que falar mal, eu falava para o meu pastor, mas raramente. Eu falava para Deus. É muito difícil. É muito difícil. Eu entendo, as pessoas às vezes perguntam alguma coisa para mim e falam, gente, é fé. E fé a gente não vê, a gente não pega. A palavra diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A gente não está vendo. A circunstância quer matar a fé. A circunstância quer roubar nossa fé. Porque você vê o seu marido com outra, você vê ele fazendo, você vê ele postando, ele viajando, ele é alegre, você vê isso, a circunstância te mostra isso, e a palavra te fala outra coisa. Você vai num culto, Deus te fala outra coisa. Você vai orar, Deus te dá uma palavra falando outra coisa. E aí, mas peraí, mas Deus, eu acho que não é Deus, porque ele está tão feliz. Agora, quem mente? Deus mente? Deus não mente. Deus não mente. E assim, o perdão. O perdão é algo assim que quebra as barreiras. Quebra. Quebra, quebra, quebra. Né? Perdoe de todo o coração. Porque depois, quando o seu marido ou sua esposa voltar, não fique lembranças. Né? Graças a Deus, eu não tenho. Cortou aqui, eu vou continuar no outro, porque acho que deu 50 minutos de gravação. Graças a Deus, eu não tenho essa mente perturbadora, essa mente que fica acusando, né? Graças a Deus, eu blindo muito. Né? Deus, eu perdoei, Senhor. E sempre, sempre, sempre plante, 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 plante. Não tem paz do Senhor. Meu nome é Flávia Mendes, sou de Campinas, interior de São Paulo. Sou casada com Alexandre Mendes. Vai fazer agora em dezembro de 2021 8 anos. Nos casamos em 2013 e eu sou cristã, já faz 18 anos. Quando eu conheci o Alexandre, ele morou junto com a mãe do filho dele, há alguns anos. Eu tenho uma filha, eu fui mãe solteira, nunca morei junto com ninguém. O Alexandre morou junto com essa pessoa, mas não casou, não tinha nem união estável, nada. E aí eu conheci o Alexandre em maio de 2013. Ia fazer muitos anos que eu estava sozinha, esperando em Deus, sempre orando. Eu me converti, né, e sempre caminhei com o pessoal da oração, sempre caminhei com o pessoal
da intercessão. E eu sou da Igreja Presbiteriana Viva, aqui em Campinas. E, e sempre trabalhei na igreja. Quando fui para a igreja, minha filha tinha quase 2 anos. Me envolvi, assim, entendi o que era o Evangelho, entendi o que era entregar a vida para Cristo e, e me doei para Deus, né? Depois de quase 9 anos, eu na igreja, sempre orando, nunca pedi para Deus um namorado, sempre pedi um marido. E eu encontrei o Alexandre, eu já o conhecia de vista, não tinha amizade com ele, não tinha nada, mas já conhecia ele de vista para a gente morar no bairro próximo. Mas eu lembro dele assim na juventude, né? Antes de eu ter filha, antes dele ter filho. Depois nunca mais ouvi. Encontrei com ele uma vez no ônibus e ele me cumprimentou, que ele conhecia meus irmãos, tudo. E depois de umas 3, 4 vezes, assim, em tempos diferentes, até que um dia a gente começou a conversar um pouquinho. Ele falou que estava morando na casa da mãe dele, tinha voltado para a mãe dele, tudo, trocamos telefone. Aí começamos a conversar e a princípio eu sempre orando, pedindo para Deus o marido. O Alexandre tinha saído de um relacionamento totalmente desgastado, frustrado, decepcionado. E, e nisso a gente já começou a se aproximar, falar todos os dias, tudo. E aí começamos a namorar, em maio de 2013. Foi um namoro assim, intenso, uma paixão fulminante. E eu da igreja, né? O Alexandre tinha voltado para a igreja porque ele oscilou. Ele aceitou a Cristo quando ele tinha 18 anos. Batizou depois em 2008 e depois ficou oscilando, indo para a igreja. Quando ele voltou a morar no bairro perto da onde eu morava, que a mãe dele morava, ele começou a frequentar uma assembleia. E aí, uma assembleia bem tradicional, tudo, né? Mas ele sempre gostou. Cheguei com ele algumas vezes, mas ele não gostava muito de me levar, porque a minha igreja não tem doutrina, né? Então, e às vezes eu tava com a unha pintada, enfim. Começamos a namorar e um dia o Alexandre foi para minha casa, dormiu lá, não dormimos juntos, né? Ele dormiu lá e os tempos foi passando, tudo, os meses foi passando. E aí, em dezembro nos casamos, de 2013. Foi muito rápido, uma paixão avassaladora. E eu, assim, eu dei uma freada um pouco nas coisas da igreja, que eu era muito envolvida, mas permaneci com algumas coisas, tudo. 2014 foi um ano excelente, casamento. 2015 começamos a ter um probleminha. Dezembro de 2015, o Alexandre me avisou que ele queria separar. A gente estava meio que discutindo tudo, ele estava saindo para trabalhar. E aí ele falou que ele queria ir embora, que não sei o quê. E eu lembro que eu fui orar. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu já fiquei alerta, né? Porque Deus me deu um sonho e eu ia acordar de madrugada para orar, não consegui, né? E, e aí passou alguns dias, veio o Natal, Ano Novo, ele muito frio, muito distante. E eu, assim, na igreja orando muito, muito, muito. Entrou janeiro e ele sem falar comigo. Ficou acho que uns 20 dias sem falar comigo direito. No dia 14 de janeiro foi aniversário da minha sobrinha. E eu tinha dado de presente para ela a maquiagem. Era 15 anos dela na época. E eu fui levar ela no lugar. Quando eu voltei, o Alexandre estava acordando, falou que ia dar uma saída. Eu falei se ele ia no aniversário comigo. Ele falou que não, que ele ia trabalhar. Eu fui pro aniversário à tarde. Era o meio-dia. Quando eu cheguei no aniversário à noite, 7 horas da noite, não tinha nada do Alexandre em casa. Não, foi ao contrário. Essa foi a segunda vez quando ele saiu. A primeira vez, eu saí para trabalhar, em janeiro mesmo. Saí para trabalhar. E quando eu voltei do trabalho, ele
tinha saído de casa. Foi a primeira vez que ele saiu. Ele saiu de casa e eu cheguei, assim, ele já me bloqueou do Facebook, me bloqueou de todas as redes sociais, enfim. Não conseguia falar com ele, eu estava com o cartão dele e eu tentava ligar, ele não me atendia. E nessa época eu morava no porão da casa da minha mãe e ali eu entrei em desespero, eu entrei num desespero. Parecia que era o fim. É essa sensação que nós temos, parece que é o fim. Mas, na verdade, nesse momento inicia um grande recomeço em nós. E eu chorando, foi uma amiga em casa, orou comigo, e eu tentando ligar, ele não atendia. Minha mãe, sem perceber muito, né, eu não falei muito para ela. E aí, no outro dia de manhã, eu acordei, fui com a minha irmã no hospital, que ela estava grávida, e eu tentando falar com ele, ele não me atendia. E eu lembro que eu cheguei em casa na hora do almoço, assim, não tinha comido nada, e chorando muito, chorando muito. Eu lembro que Deus, eu entrei no quarto, né? Abri o armário, não tinha nada dele, aquele vazio, aquele desespero. E eu lembro que eu caí na cama e chorando e falando com Deus. A minha janela estava aberta e eu tinha uma cortina de voal. E, e eu orando, falando com Deus, chorando aos prantos. E eu lembro que eu olhei para aquela janela e eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu socorro presente no momento da angústia. Senhor, me socorre. Deus, a tua palavra diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Deus, me socorre. Pai, me socorre. Eu não estou aguentando. O que está acontecendo? Nesse momento, eu abracei um travesseiro de bruços chorando muito. Eu senti uma presença. Quando eu olhei, tirei o travesseiro do rosto, eu vi umas pernas brancas. Não eram as pernas, vi umas vestes brancas, enorme. Meu olho foi subindo até. Eu não cheguei a ver o rosto, mas eu via que era um anjo. E nisso eu virei o rosto pro travesseiro de novo e comecei a chorar, chorar, chorar e gritando, falando: Senhor, me socorre, me socorre. Nisso eu ouvi, audível: se creres, verás a glória de Deus. Até então, eu não sabia onde ficava esse versículo. Eu sabia da história de ressurreição de Marta, mas eu não sabia onde ficava esse versículo. E eu ouvi essa voz. Nesse momento, eu parei. Foi muito nítida. Falei, quem está aqui? A cortina estava balançando. Nisso, eu levantei, meu choro cessou na hora. Eu fui até a sala. Falei, quem está aqui? Quem está aqui? A porta fechada. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu na ressurreição de Lázaro. E aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu o versículo. Meus olhos saltou para aquele versículo. Se creres, verás a glória de Deus. Naquele momento, aquela palavra veio como um refrigério, veio como um fortalecimento. Eu falei, Deus, eu creio. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu creio. O Senhor sempre falou comigo. E ali iniciou um processo de oração, de jejum. Eu orava muito, jejuava muito. Campanha, eu e Deus. Deus levantou algumas pessoas. O Alexandre, ele saiu de casa na segunda, quando foi na outra segunda, ele já estava com uma outra pessoa nas redes sociais e postando que era a mulher dele, e eu conheci essa pessoa, e aí o tempo foi passando, e eu orando, jejuando, ele me ligava pedindo divórcio, e eu falava para ele, não vou dar o divórcio, vai atrás de você, eu não vou. E ele querendo o endereço de casa, ele ficou tão surtado que ele não sabia nem o endereço de casa. E eu, toda vez que ele ligava, eu não falava com ele, não fui atrás, não deu nenhum. Eu liguei para ele numa direção de Deus, que Deus me deu, usou uma pastora para falar uma semana depois que ele saiu de casa, né? E aí eu li o livro de Neemias, que é onde fala que Neemias pediu perdão para Deus pelos seus pecados, pelo pecado de todo mundo, né? E naquele momento Deus trabalhou no meu coração de uma forma que eu precisava perdoar ele. E aí eu comecei a orar, 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 orava, lia a Bíblia, né, para ler, para orar a palavra, né? Não orava oração solta, orava a palavra. Então eu lia a Bíblia, anotava e orava assim incansavelmente. Depois
E eu lembro que Deus sempre me dava sonho, Deus sempre me dava uma palavra, Deus sempre me fazia algo. Eu estou resumindo, porque tem muitos detalhes. Foram 5 anos. E aí, nisso, eu comecei na rua de cima da minha casa tinha uma assembleia, e eu gostava muito de ir lá, do pessoal de lá, que é o pessoal que era do meu bairro. Às vezes eu ia lá de vez em quando e Deus usou muitas pessoas, né? Para falar, sempre, nunca falava assim, aquilo que eu queria. Sempre falava que Deus estava cuidando de mim. E, e aí, o tempo foi passando, o Alexandre deu entrada no divórcio. No dia que o Alexandre deu entrada no divórcio, Deus me deu uma palavra, segundo a Crônicas 20, que é a peleja de Josafá, onde Deus fala para ele que a peleja não é dele, mas é do Senhor. Eu me agarrei nessa palavra e comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. No dia da audiência, que a audiência estava marcada para o dia 15 de julho de 2016. Ele tinha saído de casa em janeiro. Ele me ligou um dia antes. Eu estava num curso que eu comecei a fazer. Eu literalmente gastava o meu tempo com Deus. E aí eu estava fazendo um curso, Escola de Profeta, e aí eu estava na igreja, ele me ligou, eu não vi. Aí quando acabou, eu estava saindo para ir embora, que eu vinha de carona. Aí eu peguei meu celular, vi que tinha uma ligação dele, não tinha o WhatsApp dele, ele me bloqueou. Aí eu cheguei em casa, fiz uma oração rápida, sabia que no outro dia era a nossa audiência de conciliação. Aí eu peguei e fui e liguei para ele. Falei, você tentou falar comigo? Ele falou, mandei uma mensagem para ele, né, no WhatsApp. Ele falou, posso te ligar? Eu falei, pode. Ele me ligou, nós ficamos 2 horas no telefone. Aí ele conversou, falou que ele queria, que ele ia passar lá para me levar, para nós irmos juntos. Ele falou, não sei o que está acontecendo, eu não consegui parar de pensar essa semana. No outro dia, ele foi e passou, me pegou. Fazia quase 7 meses que eu não o via. Ele estava bem diferente. Tinha perdido o brilho, confuso, não falava coisa com coisa. Nós tínhamos, na época, uma casinha e ele vendeu essa casa. Eu não sabia. Ele conseguiu vender, não me deu um centavo desse dinheiro. E nós chegamos lá, chegou lá, eu pude, a gente conversou e ali naquele momento ele não quis entrar. A audiência estava marcada para as 9h40. Nós chegamos lá, estava marcado para as 10h10. Nós chegamos lá 9 horas. Ele passou em casa para me pegar às 15 para as 9. Aí ficamos conversando tudo, ele falou que queria voltar para casa, a gente se abraçou, se beijou, chorou, orou. Aí eu fui trabalhar, ele me levou no meu trabalho. Quando foi à noite, ele já estava diferente. Não sabendo se voltava, se não voltava. E aí eu comecei um processo novamente de oração, 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 oração. E ele me ligava desesperado. E aí eu lembro que é, no dia, em agosto, um dia antes dele voltar para casa, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E aí eu acordei, eu sou diaconisa na minha igreja, eu fui limpar a igreja. De manhã estava chovendo muito naquele dia. E eu fui, e assim, sempre fazendo muito para Deus. Eu sempre procurei gastar o meu tempo fazendo as coisas para Deus e buscar me distrair com as coisas de Deus. E eu fiquei literalmente focada nas coisas de Deus. E aí eu fui limpar a igreja, a hora que eu estava indo embora estava chovendo muito, eu com guarda-chuva. Aí meus pés estavam molhando ainda.